Salve, salve! Bem-vindos ao Fala Território, o podcast onde a transformação começa com a escuta. Nosso propósito aqui é dar voz às comunidades, especialmente às comunidades periféricas da nossa cidade, revelando as suas singularidades, as suas particularidades, os seus saberes. E o podcast, tem que ser uma conversa tranquila nossa aqui, de forma com que a gente consiga, colocar todas essas especificidades de cada um dos microterritórios que participam hoje do projeto Territórios Inovadores do Pacto Alegre à disposição de todos que nos escutarem. Eu sou o César Paz, sou empreendedor, membro do Pacto Alegre, articulador do coletivo Põe Inquieta e estou junto aqui com meu irmãozinho Cleiton Chiarel, também um articulador do Põe Inquieta e membro do Pacto Alegre, para a gente levar essa conversa durante aqui pelo menos uns 45 minutos. E a gente vai dividir essa conversa em 4 blocos importantes que vocês vão conhecer ao longo da trajetória dessa nossa jornada hoje aqui. No episódio de hoje, a gente vai conhecer um pouquinho mais desse microterritório, que é o Barro Vermelho, dentro da Restinga. E a gente tem aqui 2 convidadas ilustres. É por aí, Cleiton Chiarel. É por aí, César. Oi a todas, obrigado por estar aqui conosco hoje. O podcast faz parte do projeto Territórios Inovadores, como o César bem disse. É uma iniciativa do Pacto Alegre, conta com o apoio do coletivo Porto Alegre Inquieta e que tem, o Pacto Alegre tem como apoiadores, patrocinadores o Sicredi, o Banrisul, o Badesul, o Sebrae-X e tem como mídia sponsor o Grupo RBS. Hoje a gente vai estar aqui recebendo, então, as 2 convidadas, a Fernanda e a Vanessa. Vou deixar vocês falarem mais para frente, se apresentarem. Mas, lembrando a todos, a gente vai estar passando aqui por 4 blocos, onde a gente vai estar falando... Primeiro, a gente vai estar conhecendo um pouco o território, as gurias vão estar falando para nós um pouquinho sobre ele. Depois, a gente vai falar sobre os desafios e as realidades locais. E vamos discutir o papel da comunidade dentro do projeto. E, por fim, a gente vai estar explorando os sonhos e os futuros possíveis e desejáveis que a gente quer para dentro desse microterritório, dentro da Restinga, dentro da nossa cidade de Porto Alegre. Então, por favor, gurias, de uma forma bem tranquila, quem são vocês na fila do pão? Eu só que estou comprando pão. Se não tem pão, que comam brioches. Eu sou a Fernanda Ostinha, sou nascida na Restinga, não me criei na Restinga, mas retornei. E eu me digo assim que eu sou uma pessoa que sou apaixonada pelo nosso bairro. Assim. Eu estou no bairro há mais ou menos uns 25 a 30 anos, mais ou menos, de volta, Então, assim, atuo diretamente dentro do bairro, empreendo no bairro, meus filhos estudam no bairro, enfim, então sou uma apaixonada pela Restinga e faço diversas outras coisas. Estou aqui hoje como parte da comunidade, mas também, participando da parte dos territórios inovadores pela Associação Empreendedoras da Restinga. E estou na associação por ser uma empreendedora, trabalho no ramo social e também no ramo de energia solar fotovoltaica e sou colega da Vanessa. Isso aí, colega e amiga, Mais do que colega. Então, pessoal, eu me chamo Vanessa Garcia, sou criada, nascida, sou da Restinga, sou cria da Restinga. Sou também uma moradora que passou por todas aquelas fases do preconceito, a fase de não ter a oportunidade. Vem daquela fase que se não tem o pão, tu corre atrás. Se tu não consegue, não tem idade, o que a gente faz? A gente vai atrás da reciclagem, que é a realidade de muitos moradores da Restinga, Então, eu fui recicladora quando criança, passei essa fase aí, infelizmente vivo isso ainda hoje lá no Barro Vermelho, moro num foco ainda que existe muito a reciclagem que as pessoas encontram para trazer o sustento para suas famílias, e eu apoio, eu ajudo no que eu posso, até por ter passado na pele, e aproveitei, estudei o que eu pude, onde foi permitido vir até a nossa comunidade. Fiz alguns cursos, algumas capacitações e hoje me tornei... Hoje não, Em 2017 eu me tornei uma empreendedora
Entrei também para a Associação Empreendedoras Restinga, onde eu me desenvolvi, vi que eu era capaz de ser o que eu sou hoje, né? Sou a dona e proprietária da Ferragem Outono, a primeira ferragem rosa da Zona Sul de Porto Alegre. Coisa linda. Maravilha. Ferragem rosa. A gente teve a oportunidade de conhecer, né? De estar perto de vocês lá. E eu acho que agora a gente começa de verdade os nossos pequenos blocos. Como o Cleiton falou, são 4 blocos. E o primeiro bloco é um bloco onde vocês, mulheres fortes e empreendedoras, vamos fazer conhecer um pouquinho melhor o território. Dar mais detalhes, né? Entender um pouquinho mais os desafios, as realidades, né? E nesse primeiro bloco, então, o objetivo é conhecer um pouco melhor o território. E aí eu acho muito legal que a gente traga uma perspectiva de quem nunca esteve lá. De quem não conhece a Restinga, quem não conhece o Barro Vermelho, quem não conhece a potência das mulheres empreendedoras da Restinga. Como é que vocês apresentam o bairro? Descrevam esse bairro para quem nunca esteve lá. Alguém que está nos ouvindo diz, bom, não sei como é que é, nunca fui. Como é que vocês descreveriam o bairro de vocês, ou o microterritório que vocês vivem, desenvolvem, né, e trazem essa conexão aí de afeto que vocês têm com essa área, né? Eu acredito, primeiro falando do bairro em si, né, que é a parte maior da Restinga mesmo, não existe esse estigma que todo mundo tem do bairro, né, que é um bairro violento, que é um bairro de pessoas... Mas a história do Tinga, teu povo te ama, é verdade ou não? É verdade, é verdade. O povo da Restinga, ele é bem bairrista mesmo, assim, cada morador da Restinga ama o seu território. Então, assim, eu acho que primeiro a gente tem que desmistificar isso, que a Restinga não é um local de violência, muito pelo contrário, a Restinga está muito mais calma que muitos outros bairros e outros territórios por aí, muito mais tranquila e muito melhor de se viver. A Restinga, ela tem um status de bairro-cidade, então, por a gente ter uma distância muito grande do centro, então a gente acaba tendo muitas coisas dentro do nosso bairro que seria assim, como se estivesse no interior. Todo mundo se conhece, todo mundo conhece os negócios, todo mundo trabalha, estuda, fica por ali, enfim. Então, assim, tem isso. E falando mais, como tu disse, do micro território, né, que ali é do Barro Vermelho, também está tendo... Aí a Vanessa até pode falar melhor que eu, porque ela empreende diretamente no Barro Vermelho, mas o que a gente consegue visualizar do Barro Vermelho? Que ele está se tornando o centro da Restinga Velha. Como a Restinga Nova tem o centro dela, sim, a Restinga Velha também está se tornando o centro ali no Barro Vermelho. Sim, e por eu estar empreendendo desde 2017, então eu passei desde aquela fase, né? A mudança das pessoas verem que aonde eu empreendia era um foco de lixo. Era onde todo mundo desovava seus lixos, o que não prestava, né? O pessoal ia lá e limpava, mas não adiantava, né? Continuava. Então, junto com a comunidade, eu fui trabalhando isso com eles, que se a gente queria crescer e se a gente viu o Barro Vermelho como um lugar para empreender, para te trazer renda, para te poder ajudar o teu marido com uma renda dentro de casa, tu também precisa mudar a tua mente. Então, trabalhando com a comunidade, a gente foi limpando a praça, limpando o campo, cuidando. E hoje o Barro Vermelho, se vocês vão lá, com a construção dos apartamentos, tu olha apartamento de um lado, do outro lado da rua, muitos comércios. E é diversificado, tá? Tem de tudo, tem brechó, tem barbearia, eu com a ferragem, tem mais 4 ferragens e madeireira na rua. Nenhuma rosa. E nenhuma rosa. Rosa só uma. É só uma. E o pessoal vendo uma possibilidade, que eu digo, uma oportunidade, que foi o que eu vi no meu tempo, com os apartamentos. Então, o pessoal analisou mais. Não é só abrir um negócio, não é só tu vender um produto. Tu tem que ter a oportunidade, tu ver a oportunidade de ganho para te poder também investir. E isso, a gente está vendo isso muito no Barro Vermelho. As pessoas estão vendo com outros olhos a Restinga Velha e o Barro Vermelho, que era muito taxado perigoso, as pessoas não queriam atravessar da nova para a velha com medo. E hoje não. Hoje muita gente procura, nós mesmos temos a nossa empresa, estamos construindo um pouco além ali, e as pessoas querem alugar para empreender. Então, as pessoas já estão vendo com um olhar diferente, que aquilo que foi taxado por muito tempo de um lugar perigoso, através deles, que eles mesmos não se tocaram, que através da mudança deles, quem está de fora está vindo pelo fato da gente fazer essa mudança. E as pessoas, algumas não se tocaram, e eu comento, gente, olha o que era Barro Vermelho. Olha o que era aqui.
O quanto eu lutei para as pessoas saírem da Restinga Nova de outros lados para vir na minha loja, que é no Cantão. Que lá no Barro Vermelho também tem conhecido o tal do Cantão. Não tem mais o Cantão. O Cantão é empreendedorismo. O Cantão é trabalho. É tu ver as pessoas passando de carrinho de reciclagem, reciclando. É as pessoas correndo atrás. Não é mais as pessoas só apenas esperando o ganha-ganha, sabe? Ai, vem até mim, que muito tu via lá. Carro chegando para doar. Não. As pessoas estão ganhando, mas elas querem mais. E elas viram que para elas conseguir mais, elas precisam de oportunidade. Então, eu vejo que através do meu trabalho, de eu mostrar que ali dá para empreender, outras pessoas estão vendo a oportunidade que eu vi e estão querendo investir ali. Ah, que legal. Tu traz, vocês, tu empreendendo lá, né? Tu acaba contratando moradores também, né? Como é que é esse pessoal? E assim, e que tipo de característica que vocês podem estar definindo, assim? Tu tá falando que... Deixa eu só fazer uma primeira observação, cara. Sim. Vendo vocês falar, dá vontade de morar no Barro Vermelho, cara. Mas, sério. E vou dizer pra ti, corre que daqui eu não queria morar lá. Mais. Olha aí, eu não queria morar lá, Não, tá? mas é incrível. E hoje eu estou construindo em cima da lindo minha isso. loja, a minha casa, porque eu digo, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou morar. É lá que eu sinto segurança, é lá que eu estou evoluindo e é de lá que eu também tiro as minhas férias, conquisto as minhas coisas, empreendendo lá. Que demais. Que maravilha. E aí? Então, assim, a gente definindo, né, o espaço, vocês classificando esse espaço, o território, o microterritório ou o bairro em si, vocês estão fazendo essa apresentação dele para nós, para o público, né, que está assistindo vocês. A gente sabe que a distância, como a Fê falou, é meio distante do centro de Porto Alegre. A gente está falando aqui uma meia hora, uns 40 minutos de bus. De carro, né? Tu tá falando sem trânsito. Quando a gente saiu 1 hora hoje para chegar aqui. Olha só. A 1h da tarde. Uma hora, então, de Uma carro. hora de carro. chegar. A gente levou até aqui com um trânsito fraco, que a gente está falando Janeiro, que né? está sendo gravado em janeiro. Então, assim, a cidade está vazia, tá? Aí tu coloca isso na hora do pico, ao longo do ano, para as pessoas terem... Porque a gente sabe que... E é isso que a gente busca dentro do nosso bairro também, que é esse crescimento de empreendedorismo dentro do bairro, para que mais pessoas, quando tu falou em contratação, para que mais pessoas venham a contratar, para justamente que essa população também não precisa se deslocar. Porque a gente sabe que muitas pessoas saem do nosso bairro para vir para o centro, para vir para a zona mais central, para trabalhar. E isso leva em torno de umas 3 horas de ônibus, ida e volta. E isso quando não tem... Porque o nosso bairro ele tem uma mobilidade muito pequena. Então, assim, quando a gente fala de trabalhadores do centro, vamos falar de um morador da Pitinga, tá? Que fica no extremo da Restinga. Esse morador ele tem que pegar uma alimentadora, ir até o fim da linha da Restinga Nova, e aí sim pegar o Restinga Nova e ir para o centro. Então, aqui a gente já está falando, em vez de 1h30 de ônibus, que é o direto, ele ainda tem mais 30 minutos. De um outro ônibus que ele faz, 2 horas, aí fecha 4, e de volta. Então, quando a gente fala que a gente quer que a economia local cresça, é para isso, para que essas pessoas não precisem se deslocar. Sim. Que elas possam ficar ali, e aí elas possam trabalhar ali. Outra coisa que a gente observa muito, e aí eu vou falar até numa questão que me pega muito, porque eu também sou mãe. A questão de quem é que vai levar e buscar meus filhos na escola, porque eu estou indo para o centro, aí eu tenho que voltar, e, enfim, a que hora eu vou chegar para alimentar, para limpar a casa, enfim, essas outras demandas que ninguém conta, né? Esses trabalhos não remunerados que ninguém conta. Então, assim, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente pega também muito no empreendedorismo feminino, porque as nossas dores são umas dores diferentes de outros empreendedores. E aí, essa carga cai em cima da mulher. E as crianças estão estudando por ali e ninguém pode buscar, ninguém pode levar. E, enfim, essa mobilidade também fica complicada. Então, eu acredito muito no poder do empreendedorismo dentro do bairro. Sim, isso é legal porque trabalha muito com o que a gente acredita, né, dentro do próprio Territórios Inovadores, que é desenvolver espaços, né, economicamente, tornando eles sustentáveis, né, para os próprios moradores, e impedindo ou diminuindo, né, a necessidade desse trânsito tão longo, né, esse deslocamento tão longo, porque a logística é o que atrapalha a vida de todo mundo. É muito fácil, é melhor dos mundos é a pessoa morar
perto do trabalho. Tipo, o pessoal que trabalha contigo, ali, eu tenho certeza que eles vão caminhando. Isso mesmo. Que é uma maravilha. Não tem que pegar ônibus agora. Antes a gente tinha para pegar ônibus, tinha que trocar tinha que pagar não tinha que pagar mais nada para pegar passagem. Agora não. Agora cada baldeaçãozinha tu tem que ir lá e pagar passagem. Então isso vai onerando, né? Vai aumentando o gasto que a gente tem do dia a dia para ir trabalhar. Então tu tá literalmente pagando para trabalhar e tá ainda afastando, como vocês falaram, né? Da região onde tu mora, e se tu tem filho, se tu tem a maioria das tuas necessidades ali no entorno, tu acaba dificultando também esse convívio, né, esse dia a dia. E na realidade, vou te dizer, na comunidade ainda, o que a gente não tem muito é a parte familiar, né? Ver os pais, pai e mãe presente na escola, numa reunião, numa apresentação. Então é bem mais difícil para quem mora na comunidade. Não é tu trabalhar perto ali, dá tempo de eu sair meia horinha antes que seja, né? Porque a gente também tem que se colocar no lugar. Eu faço isso. Sair meia hora antes. Dá para o pai também estar mais presente. A gente sabe que tem a mulher, mas a gente sabe que também tem pais que não conseguem estar mais presente, não só porque eles não têm aquele apego e cuidado que a mãe, mas também pela sobrecarga que ele tem de pensar só no dinheiro e não poder estar com o filho. Então, isso aproxima bastante. Tive relatos assim, tá? Perfeito. De empreendedores do próprio bairro, tá? Ótimo. Gurias, então, estamos chegando aqui no final do primeiro bloco, né? O nosso cronômetro apitou, deu certinho. Vamos seguir agora, por gentileza. Eu além de âncora, sou o Cronos, o homem do tempo. É isso aí, o homem do tempo. Porque se a gente ficar falando aqui, a gente fica a tarde toda, né? Verdade. Contando histórias e Mas falando se deixar, aí a gente fala da Restinga de eterno. Não, meu Deus. E a gente, né, como diz aí o Fala Território, né? A inovação começa com a escuta. E esse segundo bloco, aí vamos sair um pouquinho dessa visão do território em si, das suas especificidades e tal, e vamos entrar um pouquinho na realidade. Na realidade, às vezes, dura, né? De quem mora numa região mais periférica e que nós começamos a tangenciar aqui quando a gente fala de mobilidade, né? Mas isso se expressa em várias dimensões, né? Então, entendendo melhor um pouquinho as dificuldades dos moradores do território, a gente vem com uma primeira pergunta para vocês, que eu acho que é legal para introduzir isso, né? Quais são, na opinião de vocês, mulheres empreendedoras, né, Vanessa e Fernanda, os maiores desafios que a comunidade enfrenta nesse momento? Há algum que afete de alguma forma mais diretamente a vida dos moradores da Restinga como coletivo? Muitos. Vários. Um bairro que é o mais populoso do Rio Grande do Sul, a gente está falando, não é de Porto Alegre, né? O bairro que também tem um território... Nós estamos falando em quantas mil pessoas? Porque tem várias informações que a gente levanta, né? O censo falou nessa última, se eu não me engano, era 60 e poucas mil, 68, alguma coisa assim. Mas a gente desconfia que é mais, tá? Por 2 motivos. Primeiro que esse censo é de 2022 e eu sempre falei, o censo não passou na minha casa, então eu não fui contabilizada. E assim como eu, teve várias pessoas que comentaram isso. Depois teve as enchentes agora de 2024. E a gente sabe que houve um êxodo aí de outros bairros e a gente percebeu isso no nosso bairro. Logo que passou a enchente, muitos parentes foram para lá, porque tinham, né, familiares que moravam na Restinga. Agregados. E aí saíram dos bairros atingidos, Sarandi, saíram de Canoa, saíram, enfim, de Eldorado. E aí a gente vê, essas pessoas estão lá. Ficaram por lá. Isso mesmo. Então a percepção que vocês têm é que houve um aumento desse... Dobrou o número. Dobrou o número da Com população. certeza dobrou o número, tá? Meu Deus. A gente tira a base, vai 5 horas na avenida principal da João Antônio, 5 horas da tarde, para ver se tu consegue atravessar para o Tu não atravessa para o outro lado. Tanto que estão investindo também em sinaleiras, mais sinaleiras, né? Porque senão o pedestre não caminha pela avenida. Tu não consegue mais atravessar. Quando a Vanessa fala da João Antônio, eu passo por isso. Eu moro na Restinga Velha, trabalho de home office, e o meu filho estuda na Nova. Então, eu tenho que atravessar essa avenida. No final do ano, agora, eu já não estava conseguindo atravessar. Então, ele sai 5h20, eu saía 4h30 de casa para conseguir... Detalhe, eu estava andando 2,5 km, 3 km, para conseguir chegar lá. E para voltar, chegava em casa 6 e pouco.
porque para voltar, a avenida, tu não atravessa mais. Então, tem muita gente mesmo. A gente calcula que dobrou, com certeza dobrou. E muito condomínio saindo também. Então, assim, estão sendo entregues diversos apartamentos. E vou dizer ou eu mesmo observar, tá? Eu mesmo perceber isso através da minha empresa. Barro Vermelho está aumentando o fluxo de carro, porque investimentos na João Antônio da Silveira com sinaleiras, quebra-mola, as pessoas estão achando a Barro Vermelho como uma saída para te poder chegar mais rápido. Tá? Tem mais essa observação, um atalho. Sim. Não é que nem a gente vai para ir para a praia, a gente não pega a estrada branquinha em vez de fazer... então a Barro Vermelho está assim. Então as pessoas estão vindo muito pela Barro Vermelho ali. Eu disse, mas que tanto esse movimento aqui também? Sim, porque as pessoas também já estão achando outras saídas para poder andar e chegar no horário dentro do próprio bairro, nos seus compromissos. Mas voltando para os principais desafios, né? É a mobilidade. A mobilidade. Nesse momento, a mobilidade está sendo um problema terrível dentro do bairro. Não só pela questão do trânsito, mas também pela questão da falta, para quem não tem carro, aí a gente está falando da gente que tem carro, eu também corto caminho pelo Barro Vermelho para ir ao Instituto Federal, não precisar ir pela avenida, para cortar tempo, não é nem caminho, é tempo mesmo. Mas quem não tem automóvel, precisa se deslocar, precisa do transporte público, e isso não tem, a gente não tem dentro da Restinga uma linha circular. E isso faz muita falta dentro da Restinga. Tu está dizendo então que os ônibus que tem, todos eles vão para o centro, eles não circulam dentro da comunidade. Então, a gente tem muito especificamente assim, de ponto A a ponto B. Como eu falei, tem uma alimentadora que sai da Pitinga e vai até o fim da linha do Restinga Nova. Só que se essa pessoa, por exemplo, ela for uma associada das empreendedoras que fica lá na Restinga Velha, ela vai ter que pegar outro ônibus para ir até a Restinga Velha. Ou seja, ela vai ter que descer do alimentadora, ainda vai ter que caminhar um pedaço até o fim da linha da Restinga Velha, porque no Nova não passa ônibus onde passa a nossa sede, onde está a nossa sede, e ela terá que pegar um segundo ônibus. Aonde eu moro na Restinga Velha, mas eu moro na Chácara do Banco, que é uma zona mais rural. Ali também só tem uma alimentadora no início da manhã, bem cedo, que leva até o fim da linha do Restinga Velha, e aí as pessoas pegam Velha para ir para o centro, ou no fim do dia que traz daí do fim da linha para o início, para a minha região ali. Se eu tiver que sair às 3 horas da tarde, não tem uma alimentadora. Tá? Então não sai. Tem muitos locais. O Interparque, que é outro local que fica próximo ao Instituto Federal. Quem mora ali também tem dificuldade de acesso até outras localidades. Precisa ir no centro da Restinga, por exemplo. Não tem ônibus para eles. Então, isso é uma coisa que a gente fala muito. A mobilidade, além do trânsito, né, tem que pensar bastante no trânsito, é a questão de pensar em quem não tem automóvel, que precisa se deslocar dentro do próprio bairro. Eu faço tranquilamente, por dia, 16 quilômetros dentro do bairro, de carro. Todos os dias. Eu já botei isso assim, sem precisar ir em nenhum outro lugar que não seja os obrigatórios, que é os colégios dos meninos e as atividades extracurriculares que eles fazem. Porque, como eu falei, eu trabalho de home office. Sim. Se eu tiver alguma outra coisa para fazer, eu ando mais de 16 quilômetros dentro do bairro. Isso que vocês estão falando vai de encontro à pesquisa, né? A gente tinha feito uma pesquisa, a gente fez uma pesquisa, né? Vocês desenvolveram a pesquisa, distribuindo pirulitos para todo mundo. Importante que as pessoas saibam esse make-off. Fazer a política da pelo tempo, né? E o que é importante, e eu achei legal, assim, dentro dos resultados, né, que a gente pegou, é justamente essa questão envolvendo a dificuldade na educação dos filhos, né? E também esse aumento da população, a gente consegue refletir dentro da pesquisa, a gente conseguiu ver a dificuldade para serviço de saúde, para atendimentos de saúde, né? Então, a população aumentou, mas a oferta do serviço de saúde, especialistas em si, se manteve, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse cenário, né? Já que a gente está falando desse aumento da população. A Restinga tem um status, né, está chegando um status de cidade, né, maior do que a maioria dos municípios do Rio Grande do Sul, só que tem essa característica de bairro ainda, né? É bom
ser um bairro, mas ela precisa ter uma infraestrutura, né? ter uma oferta de serviços públicos que condiza com o tamanho e com a potência que ela tem, né, para se desenvolver. Tu que está usando mais os serviços da saúde ultimamente? Não estou usando com a minha mãe, né? Não comigo, mas usando com a minha mãe. Com a pesquisa, as pessoas que me responderam muito é a dificuldade das consultas ainda no posto, de terem que madrugar, mesmo indo 7 horas, 8 horas no posto, e passarem com a enfermeira avalia que não é caso de necessidade, não sei o quê, volta para casa ou vai para o Hospital da Restinga. Aí as pessoas vão até o Hospital da Restinga, ficam horas lá, a população aumentou. Se tu esperava 1 hora para uma triagem, hoje tu espera de 2 horas a mais, tá? Para passar por uma triagem. E outro relato também... Quando tu fala o posto, é a UPA, não? Não, lá não é UPA, postinho de saúde mesmo. É. E aí ali no Barro Vermelho? Não, é na Restinga Velha, mas daí Velha. é mais para o meio da Velha, não é no Barro Vermelho. Ah, sim. É esse posto. E outro relato também que elas falam é sobre o quê? Medicação. Tem uma farmácia ali dentro do postinho que te dá alguns remédios não tão importantes, vamos dizer, paracetamol, dipirona e a canetinha para insulina, tudo. Mas alguns remédios mais caros e que tem que ter um controle melhor é no Distrito Industrial. É lá. na farmácia distrital. Isso, distrital. E aí? E essa pessoa que foi até o postinho da Velha, a pé, saiu da Chácara do Banco, saiu do Barro Vermelho, foi a pé até o postinho da Velha. Precisa ir lá nesse... Na distrital, na que distrital, na Restinga Nova, atrás do fim da linha do Restinga Nova. Para caminhar até lá. Então, eles acharam que deveriam ter feito uma pesquisa, alguma coisa com a comunidade, para onde colocar essa farmácia, né? Ser mais dividida entre os dois, porque a Restinga é uma só. Mas a João Antônio da Silveira, ela divide os bairros. A Velha e a Nova, né? Então, as pessoas falaram que achavam que poderia ser feito algo mais central, algo que dividisse para os dois lados, né? E aí, quem mora no Barro Vermelho acha que a Restinga Nova está sempre mais beneficiada. Está tudo mais próximo deles, tudo para eles e para nós ali. Está tudo mais distante, tudo com mais dificuldade, né? É interessante vocês falarem de duas coisas centrais, assim, dos sistemas da cidade que devem funcionar, né? Primeiro, mobilidade, eu acho que não tem nada mais inclusivo que a mobilidade, né? Mobilidade cria oportunidades, né? Te leva a acessar coisas, né? E, nosso tempo aqui dos blocos tá... E a saúde, né? Que, enfim, né? O direito à vida, né? O direito a... E são coisas que a gente precisa olhar com muito cuidado para essas regiões periféricas que ainda não conseguiram, né, resolver minimamente questões como mobilidade e saúde. Bom, nós vamos fechar aqui, né, Cleito, aí, então, o segundo bloco, para a gente poder se encaminhar para a terceira parte. Então, são 4 blocos, nós já vencemos 2, estamos indo bem. Estamos indo muito bem, e agora eu vou levantar a bola para ti, tá, César, para ti, que agora a gente tem um momento especial, né, dentro do podcast, que vocês não sabem ainda, vão saber agora. Por favor, tenha bondade, César. Pois é, agora a gente, enfim, vai conectar um grande parceiro, amigo, né, sobre a transformação, especialmente transformação inclusiva, né, que é o nosso amigo Santiago Uribe, lá de Medellín. Então esse é o momento Fala Medellín. E Medellín, eu não sei se vocês sabem, mas Medellín é uma grande inspiração, tanto para o Pacto Alegre quanto para o coletivo Põe Inquieta, porque Medellín é uma cidade sul-americana, né? Enfim, sul global, aonde nos anos 90 Medellín era a cidade mais perigosa do mundo, lugar proibido para qualquer turista, sei lá, europeu ou americano, né? E em pouco mais de 20 anos, Medellín se transforma da cidade mais perigosa do mundo numa das cidades mais criativas do mundo, fazendo um processo de transformação, de reurbanização, de incentivo à cultura, de economia criativa. Descentralização, né? Essas coisas todas que a gente está trazendo para cá, que a gente espera muito desenvolver aqui também em Porto Alegre, né?
Então a gente vai chamar para falar um pouquinho conosco o nosso parceiro e irmão também aí de Medellín e também consultor do projeto Territórios Inovadores, que é o Santiago Uribe. Então estamos agora conectados com o nosso amigo, consultor, direto de Medellín, Santiago Uribe. Meu amigo, meu irmão, que bom te ter aqui nessa conversa com duas empreendedoras da Restinga, a Vanessa e a Fernanda, que já conhecem o teu trabalho, que já te conhecem aí de tantas charlas e de tantas apresentações. E nós estamos aqui falando das questões específicas desse território que faz parte aí do projeto Territórios Inovadores. Uma das questões que apareceu muito forte e que acaba sendo determinante assim na questão da realidade do território é a mobilidade. Restinga, né, que tu conhece bem, Santiago conhece bem todos os territórios de Porto Alegre. É um território mais afastado, tem aí 30 quilômetros talvez do centro, mais ou menos. Se eu não me engano, são 27. 27. Depende do ponto que tu pega da Restinga, né? Pode chegar a 30. E todas as questões de mobilidade dentro do próprio território, onde tem mais ou menos 70 mil moradores, né, Santiago? Então eu queria aí aproveitar a tua presença aqui e tu falasse um pouquinho da visão de transformação de território, rapidamente, mas com um pouquinho de foco maior na importância da mobilidade. E aqui estou falando um português porque o Santiago já fala um português melhor que o nosso. Eita. Bem-vindo, meu amigo, bem-vindo, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e poder compartilhar com vocês este tempo acá no podcast. E o primeiro que eu queria falar para vocês é que um território inovador é uma transformação desejada, é a possibilidade de olhar a um território que faz parte de uma cidade, e a mobilidade é um dos fatores ou dimensões mais importantes para a integração de um território, para a transformação de um território. A mobilidade é muito mais que transporte. A mobilidade é a possibilidade de juntar as pessoas ou fazer que as pessoas tenham acesso às oportunidades educativas, de emprego, de mobilidade, de culturais, de intercambio, de conhecimento, de contato. Então, a mobilidade é um fator fundamental para o desenvolvimento de um território. É fundamental para que o território mude um território inovador. Eu acho que hoje é um dos maiores desafios de Porto Alegre com seus territórios periféricos. A construção de um sistema integrado multimodal de mobilidade, mas de mobilidade social. E Restinga não está longe de 7 quilômetros de Porto Alegre. Está longe porque o mindset de las pessoas de Porto Alegre, ele sigue sendo um território periférico. Y él no debería ser un territorio periférico, él debería ser un territorio en el corazón de Porto Alegre, de las personas de Porto Alegre, en la forma como enxergan a integración de la ciudad. Más o más importante que las personas de Restinga elas sintan que hacen parte de la ciudad, elas hacen parte de todos los movimientos de integración, de acceso a los servicios y las posibilidades de hacer parte de Porto Alegre como ciudadanos dignos de la posibilidad del derecho a la ciudad. La movilidad es hoy uno de los factores fundamentales de integración de territorios e da possibilidade de virar em territórios urbanos. Santiago, tu sabe que as gurias estavam falando mais cedo aqui, a Fernanda estava falando, que dentro da própria Restinga, para se deslocar, tem que pegar 2 ônibus.
E mesmo assim, eles nem vão para o lado que elas precisam ir mesmo, né? Elas têm que estar fazendo baldeações dentro e tem que pagar, inclusive, pelas baldeações, né? Antigamente, a gente tinha um período para poder estar transitando, depois que pagasse a primeira passagem, poder utilizar quantas vezes precisasse o transporte público. Agora não. Agora tem que pagar. Cada vez que tu saiu do ônibus, tem que pagar de novo, né? E isso dificulta muito, né, dentro do processo. E agora tem uma questão envolvendo o aumento da população depois das enchentes na Restinga. Então aumentou os moradores e o trânsito, né, por assim dizer, também dificulta. Então uma distância muito curta dentro do próprio bairro precisa de muito mais tempo para fazer esse deslocamento. E aí a gente tem vários problemas que isso traz, né? Mas só para reforçar essa questão que tu falou da mobilidade e da importância, né, vital que ela tem para o desenvolvimento, né, local. Eu acho, Clayton, que a Restinga ela é uma centralidade de Porto Alegre, mas se ela não está conectada com um sistema multimodal de transporte, com a centralidade de toda a cidade, o que nós estamos promovendo é a segregação socioespacial. Precisamos trabalhar toda a sociedade e todos os cidadãos de Porto Alegre em planejar, imaginar e construir um sistema multimodal de mobilidade social que transforme a Porto Alegre em uma grande cidade inovadora, que incluya, integre y dé acceso al derecho a la ciudad, a los territorios periféricos, para que ellos vivan em territórios inovadores. Santiago, acho que fica, né, e é uma participação rápida, a gente, né, tirou o Santiago de uma outra reunião, mas fica alguns aprendizados aí na fala do Santiago que eu queria sublinhar aqui para a gente, né? O primeiro deles não é um território periférico, né? É um território na centralidade do que é a vida, as conexões, os afetos de vocês. Segundo, não é resolver o transporte público. O sistema de mobilidade é muito mais que isso. É a micromobilidade, é a capacidade de acessar oportunidades, de se juntar com as pessoas, de acessar oportunidades de educação, de trabalho, né? De lazer, de cultura, de arte. E depois, né? O sistema de mobilidade ele é indutor de desenvolvimento inclusivo. Tá? Então, se eu quero fazer desenvolvimento inclusivo, Medellín nos ensina isso, tu precisa resolver o sistema de mobilidade. E a gente está muito longe, né, nesse processo ainda. Então, essa tem que ser uma bandeira de todos os porto-alegrenses, de todos os territórios, porque não é uma especificidade e uma particularidade da Restinga, né? O nosso sistema de mobilidade ele precisa avançar muito. Então, Santiago, queria te agradecer mais uma vez, né? E nós somos conhecidos como os chatos de Medellín, porque Medellín sempre está nos inspirando e a gente trazendo Medellín para a discussão, mas especialmente aí agradecer a disponibilidade de Santiago de nos atender e nos dar aí algumas pílulas de conhecimento. Então, Vanessa e Fernanda, é a oportunidade aí de receber o Santiago para nos estimular aí a continuar nessa luta, né? Nessa briga, especialmente olhando para essa questão da mobilidade, que acabou sendo a nossa temática principal. Obrigado aí, Santiago. Isso aí. Deixar o convite para ele, né? Quando vier ao Brasil novamente, a Restinga está de portas abertas. Já teve na Restinga, dá uma passadinha na sede das empreendedoras Restinga. Vai ser muito bem recebido. Gostaria muito. Então tá bom, meu amigo. Tá. Grande abraço. Salve, Santi. Abraço. Graças. Graças. Um abraço. É muito legal sempre ouvir o Santiago, né? Eu adoro. A gente é suspeito por falar também, porque é impressionante essa energia e as experiências, né, acumuladas que o Santiago tem. É um grande amigo, um grande consultor aí de longa data e é muito legal a gente poder interagir e contar com ele, né? Mas agora a gente precisa caminhar para o terceiro bloco. Estamos andando bem, né? Já ouvimos aqui o Fala Medellín, já fizemos 2 blocos. Agora o terceiro é muito mais relacionado à participação da comunidade, especificamente no projeto Territórios Inovadores, né? Então, a gente vai falar agora sobre o papel
do projeto Territórios Inovadores na comunidade, e vocês como, né, nosso hub, nossas, enfim, embaixadoras do projeto Territórios Inovadores. Eu queria endereçar para vocês assim, uma pergunta sobre especificamente o projeto, né? Como é que vocês, em termos de Territórios Inovadores, sentem as ações iniciais que foram feitas desse projeto, né? Vocês participaram de algumas e é importante a gente entender como é que elas, enfim, chegaram na comunidade, como é que vocês participaram e qual é a perspectiva e motivações que vocês têm para estar dentro deste projeto. A gente começou fazendo as pesquisas, né? E ali a gente parou e aí fez o estudo, a cartografia, e aí a partir de agora que vai ser feitas as outras demandas. Mas o que eu posso te dizer, assim, que para mim, né? Aí vamos ver o que a Vanessa tem de sentimento também. Mas na hora das pesquisas, para mim, foi extremamente gratificante, assim, poder ter essa conexão com a comunidade, poder escutar a comunidade. Foi algo que a gente nunca tinha feito, né? Enquanto hub, estando ali no Barro Vermelho. A gente sempre foi da Restinga Velha, a gente tinha um outro espaço físico, e a gente acabou se mudando ali para o Barro Vermelho. E aí, só que a gente nunca conversou efetivamente com a comunidade. A gente sempre conversa com as pessoas empreendedoras, com as mulheres, mas a gente nunca conversou com a comunidade. E ter essa oportunidade de bater de porta em porta e ouvir o que eles tinham para nos trazer, isso foi bem interessante, me trouxe assim, foi bem impactante, inclusive, assim, que me trouxe feelings e feedbacks assim que eu não tinha escutado. Disse, poxa, não sabia disso, assim. Então, para mim, foi bem gratificante. Legal. Vanessa. Foi uma conexão muito boa e muito positiva, tá? Vocês podem acreditar que essa oportunidade veio positivo para nós, porque a gente foca muito em empreendedorismo, a gente foca em trazer conhecimento, qualificação, porque a gente acredita que através do conhecimento a mudança é muito maior. Mas essa oportunidade que vocês trouxeram, a gente ter esse outro olhar de chegar na comunidade e ouvir elas, aproximou muito, porque muitas conheciam a associação, mas não sabiam que a gente vai além do empreendedorismo. A gente também quer ouvir e saber o que eles querem de melhoria no redor onde eles moram e melhorias para a família também e para os seus vizinhos, porque eu tive relatos de mulheres ali que falaram do vizinho, tipo, do posto me passou, foi o que o vizinho dela era cadeirante, então imagina ele ter que ir até lá buscar a tal da medicação, ele não tinha família, não tinha quem buscar, então eles se preocupam até mesmo com seus vizinhos, então tu poder ouvir a comunidade, vendo que eles não pensam só no seu próprio umbigo. E quando tu falou, né, como é que é a Restinga, como é que é a comunidade, como é que vocês são? É isso, é acolhedor, porque ali todo mundo tem a mesma cicatriz. E umas têm um corte mais profundo, uma cicatriz mais superficial, mas todos têm a mesma dor e já passaram pelas mesmas dificuldades ou parecidas. Só que quem não teve, está ajudando as outras pessoas a não passarem por essa dor. Então, assim, eu vou dizer para vocês, foi muito bom a gente ouvir, aproximou mais. Quando elas disseram assim, sério que tu quer ouvir? Não, pode falar, a gente está aqui para te ouvir. Tu dar aquele tempo que era o que a gente não tem, porque a gente corre atrás de oportunidades de empreendedorismo e não tanto ouvir a comunidade em si, e não só empreendedores. E a gente está tendo essa oportunidade, foi muito bom. Fico muito feliz de escutar, porque a intenção toda do projeto é trabalhar a escuta, é desenvolver a escuta, e não só da nossa parte, tipo, não existe mais um nó. Isso é uma coisa importante, né? A gente furar, é uma bolha que a gente está furando, e porque a gente fica muito a gente e eles, nós. Não, tá todo mundo no mesmo barco, e a gente tem que trabalhar a empatia, e a melhor forma de trabalhar a empatia é tu aprendendo a escutar, né? Como vocês bem disseram, vocês estão a tempo, tu cria da Restinga, cria da Tinga, moradora da Restinga, e ter a oportunidade de trabalhar a escuta para te saber o que as pessoas do entorno, né, do microterritório de vocês, inicialmente, né, precisam, necessitam, é construir junto. Eles entendem isso, eles ficam, acredito eu, que tenham ficado surpresos, mas agradecidos
por essa abertura, né? E a partir daí a gente vai ganhando, né? Vocês vão ganhando, nós vamos ganhando mais corpo, né? E nos aproximando mais do mundo ideal, né? Do cenário ideal, de uma cidade ideal, uma cidade onde a gente consegue viver para ela, dela e valorizando o que a gente tem de mais valioso, que são os cidadãos, são os moradores, eles que fazem a cidade, eles que fazem o bairro, eles que trazem essa cor, colorem a Restinga, dão as características dela, né? Então eu queria agradecer muito isso e também falar que perguntar para vocês que o projeto Territórios Inovadores ele tinha começado um pouquinho antes, que foi a chegada do Wi-Fi, foi tipo a fincada de bandeira, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco se teve que tipo de impacto, como é que funcionou essa parte do Wi-Fi liberado, né? Porque isso era uma coisa também bem diferente do que a gente estava habituado, tipo, ofertar uma conexão, né, a internet onde tu não tem que pagar nada, a gente sabendo que hoje em dia essa parte que envolve a inclusão digital, né, é tão importante, né, nesse mundo louco, frenético que a gente tem hoje. Quando foi instalado o Wi-Fi ali no nosso espaço físico, o que foi entendido ali, né? Que o nosso espaço físico ele é limitado na quantidade de pessoas que o acessam, esse espaço, né? Então seria mais realmente para empreendedores e tal, porque é um espaço de estudo, um espaço de crescer o seu negócio e tal. Claro que a internet gratuita ali foi muito boa para esse lado dos empreendedores que usam o espaço, né? Porque eles podem ir ali, eles podem fazer negócios, porque muitas pessoas não têm, a gente está falando agora de internet, né? E falando de periferia, na periferia é o local que mais se acessa a internet, mas também menos se tem acesso à internet, de forma principalmente gratuita e, inclusive, de uma forma mais ampla, com uma internet boa, enfim. A gente está falando de internet de dados ali, né, de R$19,90. Então, essa internet muitas vezes não te possibilita a fazer grandes negócios. Tu precisa falar com um fornecedor, com um cliente, enfim, e aí cai a tua conexão, como é que fica? Então, só o fato de ter um espaço que as pessoas possam usar isso de forma gratuita oportuniza com que esses empreendedores não fiquem estagnados. Ponto 1. Só que a internet ela não veio só para o nosso espaço. A partir do momento que a gente pode falar de nomes, foi a Prosempa, né? A partir do momento que a Prosempa colocou ali no nosso espaço, no nosso hub... Vamos aproveitar e dar um salve aí para Letícia Batistella. Né? E para a Liana Rigon. Que foram as guerreiras aí da... Não, incomodei. A Liana incomodei bastante. Ela e agora já funcionou? Voltou? Não sei o que, né? Tá sempre no WhatsApp ali. Mas, enfim. E o que a Prosempa entendeu, né? Na figura das meninas? Que... Então, não dava só para iluminar, é o que eles chamam, né? De iluminar aquele espaço ali, porque tem um fluxo um pouco menor de pessoas. Então, eles levaram mais um ponto para uma área mais central do nosso bairro. Sim. E aí, eles colocaram lá no Campo do Pampa. Na Macedônia. Sim, lá na Macedônia. Lá tem um posto de saúde, na Macedônia. Então, as pessoas que estão no posto conseguem ficar acessando a internet enquanto estão esperando atendimento. Gratuitamente. Tem o Secores, que é um centro poliesportivo, que tem diversas coisas que ocorrem dentro do Secores. Secores tem basquete, futebol, vôlei, tem ginástica, hidroginástica, enfim. O Secores tem... E a internet está ali de forma gratuita para as pessoas usar. E tem o próprio Campo do Pampa, que, para minha alegria, estou fazendo caminhadas direto na Nilo Wolff agora, estão fazendo no Campo do Pampa uma arquibancada. Então, o campo está lá embaixo, a pista de skate lá embaixo, para a gurizada que fica usando, e estão fazendo uma arquibancada que está ficando lindíssima. Ai, que legal. Sabe? E a internet está ali, para essa galera que está ali, super conectada para a juventude, enfim. Então, eu só tenho a agradecer, a internet está maravilhosa. Ai, que massa. Então, gurias, muito obrigado por esses aprendizados fundamentais, né, para a gente estar fortalecendo, né, o território. E, então, estamos dando como decreto encerrado o terceiro bloco. Vamos avançar daqui. Então, vamos dar início ao quarto bloco. Júnior, se possível, produção, por favor, coloca as fotos aí para nós aí, para a gente poder dar uma olhadinha nelas e comentar sobre. Agora a gente vai estar entrando no quarto bloco. César, tenha bondade, a gente vai falar de sonhos e futuros possíveis.
É isso aí, gente, né? Estamos encaminhando. Pô, passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Mas nesse último bloco a gente vai falar de sonhos e futuros possíveis, né? Vamos olhar um pouquinho para frente e imaginar como o território pode se transformar nos próximos anos, dependendo da nossa capacidade, da energia de quem está à frente desse processo de transformação, de projetos como o Território Inovador, enfim, e de tantas iniciativas como as Mulheres Empreendedoras da Restinga. E se a gente olhar aí esses movimentos, eu acho que a gente pode dar uma olhadinha nas fotos, né, Cleiton? Antes de iniciar, e aí eu inicio com uma pergunta para vocês, mas é melhor a gente dar uma olhada primeiro nessas imagens aí que representam um pouco o trabalho que está sendo feito. Esse aí foi lá na Restinga. Isso. Aí tem umas imagens, né, da atividade, de umas atividades que a gente teve lá. Esse aí foi a cartografia da hospitalidade, que foi desenvolvida, né, foi aplicada, né, com a equipe da URGS, liderada pela Selma Paese, a professora Selma Paese. Vai um salve aí para Selma Paese, nossa grande cartógrafa dos territórios inovadores. Olha aí, já apareceu um tricolor aí. Já apareceu, por isso que a Restinga é importante, tão bonita assim, né? Tão especial. Então, foi uma oportunidade muito legal, porque a gente conseguiu desenhar o mapa, né? A gente fez um mapa, né, afetivo, né, do microterritório ali, né, do Barro Vermelho, onde a gente conseguiu, junto com as lideranças, né, junto com a comunidade, levantar uma série de ações que são importantes para a gente poder estar desenvolvendo, né, num processo de médio a longo prazo, a região. Então, essa foto é muito legal e significativa, porque é a alma do que a gente entende como importante na cidade, que é o retorno, né, à roda, né, uma roda de escuta, né, onde todos têm o mesmo peso, todos escutam e podem falar, obviamente, mas parte desse pressuposto, né, vamos aprender a ouvir, né. Aqui a gente desenhando, né, que também faz parte, né, desse processo. E foi legal porque a gente contou com uma equipe, né, com as pessoas, além dos moradores, né, que estavam participando ali, a gente teve alguns convidados do Pacto Alegre, então pessoas com uma área de conhecimento, né, diversa. Então tinha urbanista, né, tinha arquiteto, tinha pessoal da biologia, tinha pessoal da administração. E esses olhares de pessoal das ciências sociais e esses olhares diferentes, né, eles trazem um enriquecimento, né, para o território em si, né? Cada um com um olhar, né, acaba se complementando isso para a gente conseguir formar, né, esse mosaico dentro do território, dentro da Restinga. Muito legal. Então, assim, entrando agora de forma objetiva no nosso quarto e último bloco, vamos pensar um pouquinho no futuro, né? Vamos olhar assim, imaginar num processo muito rápido de reimaginação, e aqui eu tenho um livro, né, que fala da reimaginação radical, que é da minha querida amiga Luciana Bazanella, junto com a Vanessa Matias. A Dama de Azul. A Dama de Azul. E fazer esse processo de reimaginação radical neste minuto. Se eu pudesse olhar num horizonte aí de 10 anos, como é que vocês gostariam que fosse o território de vocês? O que vocês gostariam de ver acontecer no Barro Vermelho, né, nesse microterritório dentro da Restinga? Pode falar. Ela só Quem diz começa, pode falar, né? né? É que eu começo a falar e fico falando, e aí depois acaba o bloco e ela não falou. Ela fala muito entre nós. Quando tem oportunidade, o cara tu tem que falar, né? Então, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, assim, que eu acho super importante. É impossível a gente ter esperança de transformar se a gente não tiver capacidade de reimaginar o que a gente tem, né? Então, se a gente não conseguir reimaginar e olhar e dizer, puxa, isso vai se transformar para algo bacana, positivo, diferente, eu vou conseguir resolver determinadas coisas, só me darem tempo para isso, a gente não consegue ter esperança, né? Então, esse é um exercício muito importante, né? A gente poder olhar para frente e dizer, bom, como é que eu gostaria que fosse daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos, né? Medellín fez isso 30 anos atrás, né? E hoje está colhendo os frutos de um processo de reimaginação radical e amplo, né? Então,
Vamos reimaginar. É o que eu sempre digo, assim, da área que eu vim, né? Eu acredito sempre no poder da educação. Então, o que eu imagino, né? Eu imagino a juventude realmente podendo usufruir de todos os espaços ali, sem medo, porque isso a gente escutou muito, né? Das pessoas que ainda têm medo. Parece que não conhece o nosso bairro, né? Tá tudo tão tranquilo, tá tudo tão bom, mas assim, que a juventude realmente possa usufruir. Falando bastante da micro-região ali, a gente falou bastante de mobilidade, mas a gente não falou da questão de saneamento, da questão da parte estrutural ali, asfalto, calçadas, enfim, né? Então, falando bastante ali da nossa micro-região, a Vanessa falou bastante dos condomínios novos que estão vindo. Tá vindo bastante gente, mas como é que tá a estrutura para receber essa gente toda? Então, assim, independente de que área for, se for mobilidade, se for educação, se for a saúde, se for saneamento, que essa estrutura ela venha junto com essa comunidade que está se formando e que está crescendo cada vez mais. Então, que a estrutura acabe melhorando. E aí é toda a estrutura. Tá? Não é a A ou B. A Vanessa falou do posto, tá vindo vários condomínios, e aí o posto continua sendo um só. Então, vamos aumentar a questão da estrutura. E aí, isso que eu sonho para daqui a, não 10, 5 anos. Vamos botar um prazo um pouco menor, né? Que a gente tem urgência. Não dá para pensar, daqui 10 anos a gente vai melhorar ainda mais, mas para 5 anos a estrutura precisa estar melhor. Isso foi o resultado mais citado na pesquisa, né? 24% mencionou, né, a necessidade, justamente como falou, né, de saneamento básico e infraestrutura, seja melhoria no asfalto, saneamento básico, né, porque é isso aí, enche de gente e o sistema pluvial é o mesmo, né, as calçadas mais bonitas. Vou te dizer, Cleito, que talvez ter aumentado também a pesquisa. Eu moro só no Barro Vermelho 22 anos, tá? E com a enchente que teve, todo o que aconteceu, a Barro Vermelho alagou. A minha parte até ali não, porque é extensa a Barro Vermelho. Vídeos, bueiros, tudo transbordando. E muitos moradores que moram mais tempo do que eu na Barro Vermelho disseram que não tinha visto chegar nesse ponto. Talvez seja aí. Tem mais população do que a própria estrutura para aguentar também todo... Isso. E isso se cruza com a necessidade que também aparece na pesquisa, né, de limpeza e organização, né? A gente tem que trabalhar isso dos próprios moradores. Parte do que acontece também é a educação ambiental, e as pessoas, né, entenderem que não dá para jogar as coisas de qualquer maneira na rua, porque vai correr para onde? Vai correr para o Boca de Lobo, e a Boca de Lobo top. Ou também, não só a conscientização dos moradores, tá? Daqui a um pouco, pensar algo mais amplo do que? Será que 3 vezes por semana tá bom o lixo passar? Será que não teria que passar mais vezes daqui a um pouco? Né? Porque aumentou a população. Se tu empreende no teu bairro, eu empreendo do lado da minha casa, né? Se a intenção que está acontecendo ali, as pessoas estão empreendendo mais no Barro Vermelho, estão ficando mais ali. Tá, o aumento de acúmulo de lixo aumenta muito mais. Então, será que a minha casa, eu moro numa casa, né, 5x6 ali, será que com a quantidade de pessoas, o que eu estou fazendo ali, a demanda, eu vou conseguir ficar com esse lixo ali? Será que o comércio, o que eu fiz, vai esperar esse tempo também? Tem isso. Talvez, ou tem o lixo seco, beleza, mas aí não é o lixo seco, ainda continua o outro, orgânico, lá seu. Talvez algo que pudesse focar também nisso, porque a conscientização tem que vir. Está vindo dos moradores, digo por experiência própria, está vindo. Mas talvez aí a gente pensar em algo mais... umas lixeiras, algo mais reciclável, que o pessoal, ao invés de botar saco de latinha na rua, coisa assim, já vai lá e bota num lugar específico, né? E o reciclador sabe onde é que vai pegar, não é ficar catando pelas ruas, né? Não sei. Quando a gente fala aí dessa projeção, assim, de uma comunidade melhor, resolvendo seus problemas estruturantes, assim, na pesquisa que vocês participaram, aparecia muito a questão de segurança, saneamento básico e infraestrutura, mas também limpeza e organização, vocês citaram, e
educação e mais oportunidades, né? Isso. Então, é um leque bem amplo nesse processo de imaginar, né, em várias dimensões, essa comunidade muito melhor, mais afetiva, mais conectada, né, e com seus problemas principais resolvidos. Vocês estiveram lá, né? Vocês viram, Sim. tá? A Barro Vermelho, ela tá bem populosa, tá bem... Só que tu vê a estrutura, né? A faixa mais destruída, mais... como é que a gente chama? Não é? Remendada, tá? Né? Então, as calçadas também estão bem precárias, então... E dentro do próprio Barro Vermelho, aí a gente vai encontrar uma zona de ocupação, numa situação muito mais vulnerável, né? Vai encontrar, isso é na Restinga. É comum, assim, a gente, quando fala de Restinga, a Restinga ela é dividida em unidades, né? Então, ali é a unidade Restinga Velha, Barro Vermelho. E nessa unidade tem uma ocupação. Mas na Pitinga também tem, na quarta unidade também tem, na terceira unidade, na primeira unidade. É uma realidade de qualquer microterritório, né? Exato. Qualquer recorte que a gente vai fazer, a gente vai ter. Né? E nessa questão da ocupação, aí talvez aí questões mais emergenciais, assim, né? Então, mas enfim, estamos chegando no final do nosso episódio, que por sinal inaugura, né, essa série de episódios aí do Fala Território, onde a gente está dizendo ali, né, a inovação começa com a escuta. Começa, né? Não é só isso, mas começa com a escuta para a gente poder fazer um processo que normalmente é um processo que tem várias etapas e a gente vem, né, tentando construir isso, né, Cleiton, junto com muita gente. Isso aí, César. E queria agradecer esse momento com vocês, mas não queria deixar passar um momento que a gente gostaria também, que é cultural, tá? A gente gostaria, a escuta, né? Então a gente gostaria de escutar de vocês, né? Alguma dica, alguma coisa que vocês considerem que sejam legais, assim, com esse lado, com esse foco cultural. Dicas culturais, pode ser algum livro que vocês tenham gostado de ler. Um podcast, que não pode ser esse. Pode ser um outro podcast. Pode ser um filme. Pode ser. Pode ser um livro, pode ser uma atividade cultural da comunidade, enfim. Isso. Algo que inspire, né, as pessoas que vão... e motive elas também, né, a estarem conhecendo um pouco mais. Pode falar, porque eu não... Ela só diz pode falar. Pode falar. Pode falar. É ótima. Vanessa pode falar. Vanessa e Fernanda é uma dupla, né? É uma dupla e ela só olha, pode falar. Eu tento dar oportunidade, sabe? Porque eu sou uma pessoa que falo. Mas ela faz a escada e aí tu sobe. E aí ela só diz, pode falar. Não, Então, assim... Cara, que se vocês ouvirem essa mulher, assim, ela tem, só que quando vem as oportunidades, ela se retrai Eu e quero deixa, que e a gente aparece, a gente quer que as fala, outras pessoas falem também, mas né? aí eu digo pra ela, tá na tua hora, cara, vai que Porque é assim, tu. E eu digo pra ela, esse podcast, assim, ó, tu vai falar e eu vou complementar, tu vai falar e eu vou complementar. Então, assim, já que a ideia é dar uma dica de cultural, né? E pode ser podcast, a gente vai falar do nosso próprio podcast, obviamente, né? Mas aí é jabá, né? Mas lógico, a gente tem o Conectando Histórias. Ele retoma agora em março, mas para quem quiser maratonar, como é que é? Os episódios anteriores, né? Tem ali a primeira série, digamos assim, a primeira parte da série. Então, o nosso Conectando Histórias, no ano passado, ele funcionou sempre com uma empreendedora associada e um convidado. Essa empreendedora trazia um convidado, por isso Conectando Histórias, porque era algo que conectava a história dela. E aí ela trazia um amigo, um familiar, enfim, alguém que tinha relevância dentro do seu negócio. Mas a gente não fala só de negócios, a gente fala, enfim, de diversos assuntos, porque empreender é ser um ser humano mais completo, né? A gente tem algo por trás ali. E para agora, para o ano de 2025, então, já vou deixar um spoiler, a gente tem previsto ali, sempre ocorre, né? 2 vezes ao mês, o nosso podcast, ele é de 15 em 15 dias, e aí para 2025 ele vai ocorrer com uma empreendedora e o segundo episódio vai ser com convidados. Aí a gente vai começar a convidar pessoas que a gente entenda que seja de relevância e que sejam também da comunidade. Não só empreendedores. Trazer assuntos mais diversos agora. Então, já que vale jabá, eu vou dar 2 dicas. Opa! A primeira é lembrar, né? Porque ninguém lembrou que a trilha que está rodando no nosso podcast
se chama Lanceiras Negras. E é uma homenagem, né, citando 3 mulheres pretas, poderosas, líderes de suas comunidades, e que fazem um trabalho incrível, né? Que é a Jaque do Morro da Cruz, a Bia das Ilhas Ilha da Pintada e a Mara da Planetário, numa composição que eu fiz junto com meu amigo e parceiro Flávio Medina, e que tá aqui, ó, Lanceiras Negras. Então, já que vale jabá, vamos aproveitar. Boa! Então, Lanceiras Negras, em breve nas plataformas aí, é o meu primeiro samba. Meu lançamento aí como sambista. Olha aí. Alô, Estado Maior, olha aí, ó. Atenção, hein? Olha a Fica a oportunidade dica, passando. fica a dica. E, mais do que isso, eu queria dar a dica cultural agora, valendo sem jabá, que eu tenho aqui um grande autor aí, um romancista, um cara que vem lá de uma comunidade também importante, que é a Lomba do... lá da Lomba do Pinheiro, né? Ah, sim. Que é o Faleiro. Pô. E o Faleiro, né? Pô, Supridores, Vila Sapo. Sensacional, mais em que Supridores. mundo tu vive. E agora lançou esse aqui, ó. Vera. Então, o Faleiro, que já está sendo traduzido aí para sei lá quantos idiomas, e que os Supridores vai virar filme. Vai virar filme, Supridores? Olha, eu não Acabou de sabia. lançar esse outro romance, Uau. que eu vou começar agora, nem comecei, mas comprei e trouxe para cá já para dar dica cultural Eu desse já ia nosso pedir episódio. emprestado esse livro. Não, segura, deixa eu ler antes. Eu tem mais uma coisinha para vocês. E a tua dica cultural? A minha dica cultural, nós vamos ver a minha dica cultural também. Aqui, ó. Minha dica cultural é um livro de um parceiro, do irmão, lá de Caxias, que é o Chiquinho de Vilas, e é o Conto de Vilas. Ele é um empreendedor periférico, né? Numa comunidade que fica bem pertinho ali do Alfredo Jaconi, do estádio Alfredo Jaconi. E ele tem trabalhado fortemente, né, uma versão caxiense do que a gente tem trabalhado aqui, né? E é um cara sensacional. E esse livro aqui é Contos de Vilas, escrevivências e escutatórias para a inclusão social. Então é um trabalho bem legal que ele tem feito junto com a Fundação Marco Polo, né, do nosso irmão também, que já teve em Medellín, Junto e tem com a trabalhado gente. muito sério, né, que é o Luciano. E aí eu queria aproveitar, essa foi a minha dica, tá? Então agora eu queria aproveitar também esse finalzinho do podcast para presentear vocês com Olha aí. Olha aí, ó, presente, ó. Olha só. Estamos podendo. Presente, né? A gente nem trouxe presente. Bah. Gurias, o presente é o que vocês... É você estar aqui com a gente, poderem estar compartilhando conosco, né, a história de vocês. E aqui, ó, vocês veem aqui, ó, os tamanhos são diferentes, aí vocês veem qualquer, mas a ideia aqui é que vocês possam carregar também no peito. Depois a gente... Essa é minha mesmo. território. Que tamanho é essa? Essa aqui é M? Depois a gente acerta os tamanhos, mas é importante mostrar aí, ó. Fala dele. Aí. Isso aí. Então, assim, Obrigado. que maravilha, né? Será bem usado e vocês vão ver. E se tem rede social, depois nos passa que a gente marca. Porque as empreendedoras são a gente dessas, tá? adora A gente merchan. adora marcar arroba, adora redes sociais, tá aí pra isso. Ai, obrigado. Conectar Coisa também. boa. E agora quase que eu ia deixar passar uma coisa importante. Para vocês, se vocês quiserem saber mais sobre o projeto Territórios Inovadores, vocês acessem aqui o link aqui embaixo, aqui, tá? Que vai estar aparecendo, que vai ter informações sobre o status que a gente está do projeto, o que foi feito e o que a gente vai estar fazendo também. Tá? Mas foi muito assim, agora formalmente aí, né? Foi muito legal ouvir as histórias de vocês, conhecer um pouco mais do território. E eu acho que cada comunidade tem a sua riqueza, tem a sua perspectiva. Nenhuma comunidade é igual a outra, né? Cada uma tem os seus conhecimentos, tem os seus saberes, tem as suas necessidades. E suas realidades. E é importante que a gente consiga olhar, né, de forma individual para cada uma. Então, assim, Vanessa, Fernanda, obrigado de coração, assim mesmo, por estar com a gente nessa conversa, nessa troca. E vamos caminhar aí nesse projeto, né, de transformação de território, que é o sonho de todos nós, né? Então, muito obrigado, valeu e até a próxima, né? Até. Obrigado aí pela Obrigada. oportunidade. Tamo junto. Até a próxima. Aí.